Bom pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e hoje estaremos falando sobre algumas metas que a Igreja Universal ela coloca quando um pastor assume um trabalho, assume uma determinada igreja, assume talvez uma região, uma igreja menor, tá bom? Eu estarei aqui hoje falando sobre essas metas e também falando a respeito de muitos ex-pastores que talvez saem, defendem a igreja, como eu também, gente. Quando eu saí de pastor, eu defendi a igreja com unhas e dentes, tá? Eu defendia, porque eu acreditava, ainda acreditava que aquilo ali era algo de Deus. Então, e talvez muitos ex-pastores, devido a nunca terem assumido um trabalho, assumido uma igreja, talvez só passaram por núcleos onde não era tanta responsabilidade assim. Então, hoje eles têm talvez até nos ofendido, falado que nós estamos mentindo, que aquilo que nós estamos falando não é verdade, que eles também estiveram dentro da obra e aquilo ali não é verdade. Bom, como eu já falei em outros vídeos, as pessoas às vezes, elas, por não terem assumido um trabalho, não sabem das responsabilidades que é dada a um pastor. Eu estarei aqui falando hoje sobre isso, tá bom? Para você que não me conhece, o meu nome é Marcelo Roque, eu estive por 20 anos dentro da Igreja Universal e por 5 anos eu estive como pastor da Igreja Universal, onde eu conheci um pouco dos bastidores, não tudo, mas uma parte eu conheci, e aquilo que eu conheci eu estarei aqui contando para vocês, e também tentando abrir a visão de algumas pessoas. E já falando para vocês que o meu objetivo aqui não é maltratar as pessoas da Igreja Universal, não é maltratar os obreiros, não é falar mal dos obreiros, não é denegrir os obreiros, até porque são almas que estão lá dentro e estão sendo enganadas por esse evangelho fajuto que a Igreja Universal tem pregado pelo mundo todo. A Igreja Universal tem pregado um evangelho fajuto. Jesus jamais é daquela maneira que a Igreja Universal ela tem pregado para as pessoas. E eu me refiro, na verdade, à igreja, aos líderes, e não ao povo e aos obreiros que tanto trabalham, que tanto sofrem ali para levar pessoas para a igreja, para que a igreja venha crescer materialmente, assim como se você acompanha meu canal, você viu que vazou o áudio do Bispo Romualdo falando sobre isso, que a intenção, na verdade, não é abençoar, muito menos salvar, e sim enriquecer a igreja. Então, eu estarei aqui falando sobre essas metas, que são metas, para muita gente talvez seria um absurdo, e para outras talvez é normal, porque a igreja, na verdade, não é uma igreja, e sim uma empresa, e ela tem que trabalhar como tal, para que essa empresa venha dar lucro e venha crescer. Tá bom, pessoal? O primeiro das metas que a igreja dá para você, para o pastor, quando ele assume uma igreja, é que ele tem que pegar um mês. Há um livro de controle, o livro do mês. Cada pastor que passa pelaquela igreja, ele vai assinar, ele vai botar ali reunião 8 horas da manhã, se for 8 horas, 3 da tarde, 7:30 da noite, ou dependendo dos horários, vai estar ali certinho os horários e o valor de cada reunião. Onde no final do dia vai lá, hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, tanto, tá? Onde no final da semana é feita uma boleta, o nome é boleta, é um papel já impresso, que a igreja já manda, impresso ali, onde você vai assinar, você vai colocar todas as reuniões da semana. Se você tem um segundo, se você tem alguém com você que está fazendo reunião, está ali, ó. Marcelo fez tal reunião, deu R$200. De manhã, R$50. À tarde, 30. Estou dando um exemplo, gente. E o pastor que está contigo, o teu auxiliar, vai estar lá também, vai ter que assinar. Por quê? Porque aquilo ali é uma maneira de promoção. É uma maneira de saber se o pastor está dando lucro ou se ele não está dando lucro.
tanto o pastor quanto o auxiliar. Para os obreiros é pregado de uma maneira santa, porque se o obreiro for em algum lugar fazer um núcleo, o obreiro não pode contar a oferta, o obreiro tem que pegar, eles dão a oferta, colocam no envelope. Muitos pastores já estão dando aquelas fita herma, aquelas anilhas que eles amarram e trazem para a igreja, onde só o pastor pode contar. Então o obreiro pensa que aquilo ali é para a obra de Deus, é para ser usado para a obra de Deus. Então, essa é uma das metas onde o pastor é promovido, o pastor ganha aumento de salário, o pastor ganha carro, um carro melhor, ganha igreja melhor. Se o pastor é solteiro, ele já vai sendo sondado para casar. Então, tudo gira em torno do dinheiro para o pastor receber uma promoção e para receber alguma coisa dentro da instituição. O regional não é regional por acaso. O bispo não é bispo por acaso. Se ele é bispo, porque ele arrebenta. Ele arrebenta na oferta, na arrecadação. E se ele é bispo de um lugar pequeno, se ele é mandado para um lugar pequeno, é porque o negócio começa a cair. A rentabilidade dele, ele não consegue dar mais lucro para a igreja. A gente tem visto aí bispos sendo colocados na política. A gente tem visto pastores sendo colocados na política porque não rendem financeiramente para a igreja. Então a igreja, para não jogar de escanteio, inventa vamos botar na política, no trabalho político e tal. Então eles são colocados para escanteio nesse sentido. Tá bom, gente? Então, essa é uma das metas. Nós tínhamos também, na época, quando eu estava lá, eles tinham que promover o bispo Marcelo Crivella. Assim como fizeram com o livro do Bispo Macedo, Nada a Perder, os 3 livros que ele fez aí, é mandado para a igreja tem que vender. A igreja tem que vender, obreiros tem que vender, é passado para o povo. Só que na época o negócio era pegado mais firme. Era mandado caixas e caixas e caixas e caixas de CD do Bispo Marcelo Crivella, que aquilo ali era um tormento para a gente que estava ali. Nós éramos um grupo de mais ou menos uns 7, 8 pastores solteiros, onde a gente comentava, a gente conversava entre a gente, e todo final da semana, para ser mais exato, no domingo, a gente tinha que prestar conta. Eles mandavam a gente levar e tinha que dar conta. Tinha que dar conta daquilo ali. Se não desse, perdia igreja. Se não desse, perdia aquilo que você tinha. E não adianta. Muitos eram mandados até sair daqui, sair da onde estivesse, para Florianópolis como faxineiros. Quando a gente via um pastor lá limpando o banheiro, o pastor lá em Floripa limpando, é porque ele não tinha conseguido alcançar algumas metas. E era passado para os obreiros, ele está aqui porque ele vai aprender. Ele é humilde, ele tem que aprender aquilo ali, ele tem que aprender a ser mais humilde. E era isso que era passado para o povo e também para os obreiros. Os obreiros e o povo nunca imaginam que quando um pastor está lá de faxineiro, ou quando o pastor é regional e vira auxiliar, é porque aqui, meu amigo, ele não conseguiu mais arrecadar, ele não conseguiu cumprir com alguma meta. Assim funciona dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, era o CD, que era o nosso tormento. Eles faziam cupom para a gente vender, era alguma rifa, que a gente dava blocos e blocos e blocos, a gente tinha que passar para os obreiros, e tinha que passar, e tinha que prestar conta. Tinha que prestar conta. Livros do Bispo Macedo, eram também, eu me lembro que além do livro, além do CD do Bispo Crivella, além do adesivo que era dado para a gente, olha, gente, era tanta coisa que era passado para a gente, tanta coisa que a gente ficava atordoado. Muitos saíram por causa disso. O jornalzinho, você vê alguém entregando o Folha Universal, coisa mais linda, o Folha Universal na sua casa. Os obreiros, domingo de manhã, entregando o Folha Universal
pro povo. Vamos abençoar o povo. Vamos dar o jornalzinho. Traz aqui, pessoal, a tua oferta. Levo o jornalzinho. Só que você não sabe a podridão que tem por trás disso. Eu me lembro, quando eu comecei na Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor, domingo de manhã, ele dava o jornal para queimar a miséria. A pessoa trazia, levava R$1, era R$1. Na época era R$1 o jornal. Ele dava para queimar a miséria. Vamos queimar a miséria. Aí, todo mundo naquela fé, todo mundo querendo queimar a miséria e tal. Aí eu me lembro que tinha muita gente que não tinha dinheiro para comprar o jornal. O pastor chamava lá na frente e fazia: você que vai dar R$1 para essa pessoa comprar o jornal. Compra o jornal, você vai doar 10, 20, 30 jornais, vem aqui e compra o jornal e dá para essa pessoa, que ela não pode ficar sem queimar a miséria, ela não pode. E eu me lembro que todo domingo era vendido para todas as pessoas, não saía uma pessoa sem o jornalzinho. E eu pensava: nossa, graças a Deus as pessoas saíram abençoadas. E só depois que eu entrei para ser pastor, que eu vi o porquê que o pastor apelava tanto. Por que ele apelava tanto em vender o jornal? É porque o jornalzinho, gente, o jornal, o Folha Universal, o pastor vende, o pastor passa para o povo e ele ganha 30% em cima daquele jornal. 30% em cima. Então, por aí você tira 30% em cima do jornal. Se são 3.000 jornais, aí você imagina. Você imagina, R$1.000 ele vai tirar 30%, R$300. Aí por aí você imagina. Então, e se ele não vender o jornal, ele perde. Ele perde. Eu já vi pastores perder a sua igreja porque não conseguiram pagar o jornal no final da semana. E é toda semana. Aí tira R$3.000, 30% toda semana. 4 semanas por mês. Olha, gente, e eu vejo até hoje os obreirinhos coitados pegam no sábado o seu carro, vai lá na sede regional, pega o jornal do pastor, às vezes não dá tempo, chega domingo de manhã, o pastor pega, vai lá buscar o jornal, a obreiro sai, o pastor não dá R$1 de gasolina para ele sai pensando que está fazendo para Deus e não está fazendo para Deus, porque o pastor vai passar aquele jornal, ele vai ganhar 30% em cima daquele jornal. Aí as pessoas ficam bravas porque a gente está falando a verdade. As pessoas nos acusam. Você está levando pessoas para o inferno. Eu não estou levando ninguém para o inferno, não, gente. Eu estou aqui abrindo a tua visão. Ou tentando abrir a tua visão. Porque se eu acordei um dia, se eu sei que ali tudo gira em torno de moeda. Tudo gira em torno da moeda. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Porque se você for lá, você vai ver. Pastor, entra falando uma coisa, é dinheiro. Entra falando outra coisa, dinheiro. Entra falando outra coisa, dinheiro. Nada, absolutamente nada. Nada que não venha ter dinheiro. Aí você vê, chega no final do ano ali o pastor, vamos fazer a vigília da virada, passar a virada com Jesus, gente. Todo mundo para cá, não vai para a praia. Mas o que ele faz antes? Ele planta um envelope para a pessoa levar. Traga a tua primeira oferta do ano. Você vai dar a tua primeira oferta do ano para Jesus, para que os seus caminhos se abram, para que a tua vida venha aí para frente, porque você vai dar a primeira oferta para Jesus. E tudo é meta. Tudo é meta, pessoal. Então, você vê eles fazendo isso na igreja, fazendo aquilo na igreja, tudo é para dinheiro. Tudo é para dinheiro. Nada é se não tiver objetivo de dinheiro. Tudo é dinheiro. Porque se não fosse dinheiro, pedia oferta, a oferta ficava aqui. Ficava aqui na igreja, era usado na igreja ou nas suas, qualquer igreja que fosse pedido. Mas não, é mandado para lá. E quando tem que fazer uma reforma, comprar isso, até papel higiênico, produto de limpeza, é tudo obreiros, o povo que dá. Nada é mexido da oferta. Nada é mexido da oferta. Então, é muito cruel a maneira como a Igreja Universal age com o povo. É muito cruel. Tudo é sorrateiro. Tudo é feito de uma forma sorrateira para as pessoas serem enganadas. Levar o jornal para casa para isso, levar o jornal para casa para aquilo.
E paga, ninguém, de graça não vai. De graça não vai. Hoje não se passa mais um envelopinho. Antigamente já estava no envelope do jornal. Porque o pastor sabia, o negócio não é fácil, o jornal tem que ser vendido. Tem que ser vendido. Olha, gente, você que gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu estarei também falando sobre algo muito importante. Esse sistema diabólico, esse sistema opressor que é o sistema religioso hoje, nos oprime ou me oprimia e continua oprimindo muita gente. E eu estarei aqui falando a respeito disso. Se você concorda, tudo bem. Se você não concorda, vamos em frente, porque a gente está aqui para tentar abrir a visão de alguns, daqueles que querem, daqueles que aceitam. Se você não aceita, meu amigo, tudo bem, vou continuar falando. Se você denegrir a minha imagem, vou continuar falando, tá bom? Vamos em frente, gente, até a próxima.